Podemos sentar. Deixa eu assinar. Deixa eu ter que submeter a votação. Bom, iniciar a sessão, eu passo a palavra para o secretário para a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, acho que a ata já foi distribuída aos conselheiros, e aí seria só o senhor submeter ela à votação. Há alguma observação a ser feita na ata da sessão anterior? Não havendo, considerar a ata aprovada. Não vou fazer isso. Porque ele não está presente hoje. Quem? Não, eu sei. Bom, senhores conselheiros, senhores presentes, quando iniciado o julgamento do mérito da reclamação 52, da reclamação na 52ª sessão extraordinária do nosso Conselho, eu proferi um voto no sentido de que a comissão desse primeiro concurso público de provas e títulos para outorga de delegação de notas do Estado de São Paulo procedesse à reabertura do prazo de apresentação de títulos referentes ao item 7, inciso 1 e 2 do edital. Para a contagem dos títulos 7.1, vai abster-se de considerar a atividade notarial como privativa de bacharel em Direito. Basicamente, nós propusemos que não houvesse cumulação. Mas, durante a deliberação, houve uma afirmação constante de que o tribunal cumprira os itens 1 e 2. Mas essa informação não me deixou confortável, até porque houve a interveniência de ambas as partes, cada uma trazendo uma informação da tribuna, depois já da sustentação, e também aqui, em relação aos conselheiros, surgiram algumas informações que não estavam me deixando seguro com relação a isso. Na oportunidade, nós íamos colher mais um voto, e o que não foi feito, no meu modo de ver, com muita prudência. Por quê? Porque, em razão dessa dúvida de contagem dos pontos, dos itens 1 e 2, eu me senti mais seguro oficiando ao Tribunal de Justiça de São Paulo para saber como é que ele havia procedido com relação à contagem de títulos nesse concurso. E aí oficiei ao Tribunal de Justiça de São Paulo, no sentido de que havia necessidade de o CNJ construir uma deliberação efetivamente adequada à causa de pedir remota, bem como que fossem enviadas determinações administrativas que acabassem gerando esse concurso não acaba. O objetivo do CNJ é resolver rapidamente o quanto possível para manter a rigidez, se for o caso dos concursos, ou mandar corrigir mais celeremente. E aqui o que se tem verificado é que a duração razoável dos processos não é só dos processos judiciais, tem de ser também dos processos que tramitam no CNJ. Então, eu indiquei alguns pontos específicos, senhores conselheiros, nessa informação que eu pedi. E aí eu questionei ao tribunal se os delegatários bacharéis em Direito e no exercício da delegação pelo prazo mínimo de 3 anos receberam pontuação exclusivamente no inciso 1 do referido item 7. Resposta: sim, conforme o inciso 1º do subitem 7.1 do edital, que é a regra do concurso. Ponto 2. Se os delegatários não bacharéis em Direito que ingressaram na carreira pelo exercício da delegação por 10 anos receberam pontuação exclusivamente pelo inciso 2º, que aqui foi dito que uns receberam pelo 1, outro pelos 2. Não houve ninguém que recebeu pelos 2, por quê? Porque, informa o tribunal, não há nenhum delegado de unidade extrajudicial inscrito no 11º concurso e não bacharel em Direito. Portanto, nenhum candidato pontuou como delegado não bacharel em Direito por 10 anos no inciso 2 do item 7º. 3. Se houve cumulação de pontuação entre os dois incisos. Como não houve essa segunda categoria, não é permitida a acumulação de pontuação nos incisos 1 e 2, mercê da resposta do questionamento anterior, que comprovava que somente ocorreu a inscrição de delegatários que ingressaram na carreira na forma do edital.
Então, não havia nenhum delegado de unidade judicial inscrito no 11º concurso e não bacharel em Direito. Portanto, não houve essa pontuação. Ponto 4. Se houve delegatário que, tendo ingressado na carreira seu bacharelado em Direito e tendo se tornado bacharel durante o exercício da delegação, recebeu algum tipo de pontuação? Não. Então, digo eu, deveras as informações suplementares evidenciam que a solução encaminhada tem de ser outra, porque nós partimos de uma premissa equivocada. Ademais, assegurada a impossibilidade de acumulação da pontuação entre os incisos, informada a ausência de candidatos que tenham pontuado no inciso segundo, a causa comporta a solução definitiva pela manutenção da contagem inicialmente concedida pela autoridade reclamada. Consequentariamente, diante da informação superveniente quanto à ausência de candidatos inscritos no concurso que não sejam bacharéis em Direito, e a partir da confirmação de atendimento aos requisitos propostos em meu voto, a reabertura de novo prazo para apresentação de novos títulos não traria qualquer resultado útil à administração, seja os candidatos, seja a administração pública. Pelo contrário, essa providência seria desnecessária e postergaria a conclusão do certame que se encontra suspenso. Em suma, somente com as novas informações apresentadas, os pontos fáticos controvertidos foram efetivamente resolvidos acima de qualquer dúvida razoável, permitindo-se uma nova conclusão sobre o feito. Aí eu questiono se as partes interessadas estão presentes. As partes se opõem a esse documento? Tem alguma razão para se opor a essa informação? Não? Ué, pode usar a palavra. Presidente, só para esclarecer, muito bom dia a todos. Marcos Vinícius, pelos requerentes, reclamantes. Na verdade, presidente, é justamente esse o aspecto que foi questionado, né? Não acho que nunca houve dúvida de que a oposição dos reclamantes era contra a pontuação mesmo dos bacharéis em Direito. Eu acho que, só para ficar claro isso, era justamente o ponto de insurgência dos reclamantes, era, a nosso ver, a desobediência do tribunal ao entendimento já consolidado tanto no Supremo como no STJ. Então, sempre foi essa a insurgência dos reclamantes. Só para ficar claro que não houve nenhum tipo de tergiversação quanto ao interesse dos reclamantes perante o CNJ. Pois não. Muito obrigado, presidente. Bom, então, dada a palavra à parte interessada, eu assento que percebo-se que a requisição de informações complementares por parte do relator alinha em definitivo com margem de segurança as premissas fáticas a partir das quais os membros deste colegiado apresentarão os seus respectivos entendimentos sobre a controvérsia jurídica posta nos autos, sendo certo que diversos conselheiros apresentaram as suas razões, digamos assim, já em consonância com essa premissa. Essa providência, no meu modo de ver, contribui sobremaneira para a solução definitiva do litígio administrativo, já agora em nível de mérito, porque, a bem da verdade, a votação majoritária foi pelo conhecimento para que nós enfrentássemos o mérito. Essa providência contribui para a solução do mérito e evita questionamentos posteriores e sucessivos sobre os mesmos pontos. Ressalto que a resolução dos conflitos, com a aplicação devida do direito, consiste em uma das competências primordiais do Conselho Nacional de Justiça, que, se adequadamente realizada, ela evita a posterior judicialização desnecessária da lide. Então, com esses fundamentos, eu estou diante das informações supervenientes juntadas aos autos e do esclarecimento definitivo das questões fáticas levantadas durante o julgamento do feito, eu, então, agora, já com a paz que o juiz deve ter no momento de decidir, com base em documentos oficiais, eu estou propondo julgar improcedentes os pedidos, mantendo a pontuação conferida pela banca examinadora do concurso. Então, aqueles que me acompanharam o fizeram com a devida vênia, minha vênia, com premissa equivocada, com a premissa fática equivocada. Então, eu os libero para, eventualmente, me acompanhar num outro sentido. Então, estou julgando improcedentes os pedidos.
Ministro Humberto Martins. Senhor presidente, eu tinha acompanhado Vossa Excelência, porque eu tinha entendido, sem a juntada desse documento, que agora fora juntado, em tempo hábil, pelo provimento parcial. Por quê? Porque eu também entendi, como entendeu Vossa Excelência, que alguns questionamentos eu também teria dúvida se o tribunal teria cumprido ou se não teria cumprido. Mas com essa juntada ficou devidamente claro. Em razão disso, Vossa Excelência realinhou o voto já em decorrência das informações. Em razão disso, eu também acompanho integralmente e com maior segurança. Muito obrigado. Há alguma divergência? Não havendo divergência, proclama o resultado. Julgados improcedentes os pedidos. O conselheiro Rubens Canuto, ele julgou parcialmente procedente porque ele nos acompanhou, mas ele não está presente. Ele mantém o voto e concluímos o julgamento e prossegue-se o concurso. Foi não? Questão de fato? É uma questão de ordem, na realidade. Na primeira votação, lá atrás, em fevereiro, foi acolhido por 10-5 a preclusão para alterar esse concurso. Mas a questão de mérito a gente concorda, está perfeito, para continuar o concurso da forma que iniciou. Mas entendemos que seria uma posição mais sólida desse Conselho que se votasse também, até com base no artigo 129 do Regimento, a preliminar da preclusão. E, pelo artigo 488 do CPC, também adentrasse ao mérito para que ambos os argumentos integrassem o acórdão. Doutor, eu vou lhe dar uma explicação, a razão pela qual nós estamos indo direto ao mérito. Eu tive a oportunidade de presidir a comissão que elaborou um novo Código de Processo Civil que se aplica subsidiariamente aqui nos julgamentos do Conselho Nacional de Justiça. Então, há hoje, aqui no mundo inteiro, até para, digamos assim, conferir efetividade à cláusula pétrea da duração razoável dos processos, que os juízes, podendo julgar o mérito, ele deve relegar as preliminares para o segundo plano. Então, aqui houve, preliminarmente, uma questão relativa ao conhecimento, depois relativa à preclusão, mas nós estamos fazendo questão de enfrentarmos o mérito e, numa outra oportunidade em que houver discussão dessas outras questões, qual vai ser a orientação do Conselho, se há ou não preclusão quando passa-se uma nova fase, depois do edital, enfim. Nós relegamos todas as matérias formais para uma outra oportunidade. E hoje nós estamos julgando só o mérito. Agora, evidentemente que Vossa Senhoria tem todos os meios judiciais para, digamos assim, impugnar a decisão, muito embora eu entenda que, tendo em vista que o mérito foi julgado favoravelmente à parte a quem interessa a declaração de nulidade, Vossa Excelência terá dificuldade de demonstrar o interesse em recorrer. Sim, sim. Tá bem? Sim, eu concordo, concordamos com o mérito. A única preocupação é com um processo que já vem há um ano se desenrolando e até com certa ousadia aí dos reclamantes, insistindo em desafiar decisões já do Conselho, e foi nesse sentido. Mas o mérito... Isso também nos causa muito desconforto dos tribunais resistir às deliberações do CNJ. Sim, eu estou aqui na qualidade de substituto. Quando tiver a oportunidade de fazer a minha parte, eu farei. Muito obrigado, Excelência. Agora vamos passar a um outro julgamento, que é mais ou menos uma ação acessória de uma ação principal que já tramitou aqui, que eu também tive a oportunidade de substituir o ministro Toffoli. Nós transformamos... Deixa eu fazer uma pergunta. Isso aqui foi o resultado de ontem, que foi adiante. Sim. Então, deixa eu só mencionar o feito, para que os conselheiros e as partes tenham ciência. Reclamação disciplinar 0001427. Relator conselheiro Humberto Martins, requerente Corregedoria Nacional de Justiça e requerida Marúcia da Costa Belório. Situação de julgamento. Apregoado o processo, o presidente ministro Dias Toffoli afirmou sua suspeição por motivo de foro íntimo e anunciou o adiamento do julgamento para a 53ª sessão extraordinária, a ser presidida pelo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, intimado desde já os patronos da parte requerida. Ausente justificadamente o conselheiro Henrique Ávila, em razão de vacância do cargo, o representante do Tribunal Regional do Trabalho. O ministro Dias Toffoli presidiu o julgamento. Então, tendo em vista
o impedimento de participar, eu estou substituindo o ministro Dias Toffoli, você não tem a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, eminente subprocurador-geral da República, doutor Alcides, representante da OAB, doutor Francisco Caputo, e eminentes advogados presentes. Eu quero deixar claro que, anteriormente, que todas as intimações foram necessárias, já estava marcado, inclusive para a data de ontem, e, evidentemente, como se tratava das mesmas questões do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, não é? Que é o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, o ministro Toffoli estaria impedido naquele da 5ª Região, então ele disse que esse processo também ele estaria impedido, porque em razão do outro processo, que eram os mesmos fatos envolvidos. Pessoas diferentes, mas estava relacionado ao tribunal, ao ex-presidente, alguns desembargadores, um juiz. Aí pergunta, e por que essa juíza Marúcia da Costa Belovo não foi julgada naquela oportunidade? Porque a instrução dela não estava concluída, ficou em aparte, porque o advogado, na época também, nós mandamos, inclusive, nosso juiz auxiliar ir até o TRT, em decorrência que esse processo corria com o ministro Lélio. E o ministro Lélio pediu para que o Corregedor Nacional avocasse, porque estava tendo maiores dificuldades. Nós fomos, o processo que demorava em torno, ministro Fux, de 9 anos, concluímos tudo em 6 meses. Tudo. Processo de vários volumes, com vários incidentes, mas concluímos. E julgamos praticamente todos daquele bloco. Ficou apenas um. E ontem tentou, no sentido de adiar. Digo, não vou adiar, porque as intimações já foram todas feitas, inclusive indiferi o adiamento. E, evidentemente, todas as partes foram devidamente cientificadas. Né? Então, em razão disso, eu vou rapidamente dizer que o relatório cuida da mesma de reclamação disciplinar, em razão da conversão de pedido de providências em desfavor de Marúcia da Costa Belovo. E essa proposta de abertura do PAD imputa à juíza reclamada atuação de parcialidade envolvida em várias fases, homologação de acordo sem concordância de credores, a mesma coisa que existia com a ex-presidente, alguns desembargadores, um advogado que era irmão da ex-presidente, a juíza homologou também, atuou de forma parcial na restituição de aporte já pago pelo grupo FTC, também dentro do mesmo critério. No achado 4, violação do princípio do juiz natural. Estou fazendo só uma síntese, porque houve a disponibilização. Homologando o acordo perante o juiz de conciliação de segunda instância, em processo no qual existia penhora unificada. Existia penhora, mas ela fazia os acordos. Realizada perante a central de execução, homologação de repactuação, mesmo existindo cláusulas expressas no acordo no sentido de que suas cláusulas não poderiam ser alteradas, mas ela alterava, mas não foi ela só, conselheiro Mário, ela fazia parte desse grupo, que era 5 desembargadores e alguns juízes. Os outros já foram julgados e afastados, não é? E, evidentemente, essa não foi porque o advogado, na época, pediu adiamento e tal, e não concluía. Aí nós fomos e concluímos. Também, a juíza vedou o acesso dos advogados presentes à ata de audiência, deixando os autos indisponíveis para consulta pública. É tudo contrário, também naquele mesmo critério que nós votamos. A juíza continua atuando nos autos do processo, número tal, mesmo após ter sido reconhecido a sua incompetência. Mesmo com a incompetência, ela continuou atuando. Então, em 17 de 12 de 2018, o Corregedor Nacional, antes de decidir pela avocação, nós avocamos por quê? Porque o Corregedor Geral,
Do TST, disse, não, eu estou sem condições, é melhor o Corregedor Nacional, até porque eu estou levando esse caso ao TST, aos ministros, mas eu não tenho competência nem de afastar, porque no regimento interno do TST, o corregedor não tem competência de afastar. Por isso que eu fiz um termo de cooperação técnica com o corregedor geral, dando poderes e delegando da Corregedoria Nacional, porque ele fazia tudo, mas não podia afastar, não podia nada. Tudo era o pleno. Então, o corregedor era feito a Rainha Elizabeth. Ela era rainha, mas o primeiro-ministro mandava. Quer dizer, você fazia tudo e no fim era o plenário, se afastava ou não. Então, ele pediu para eu avocar. Eu avoquei, aí passou a ter o sistema republicano. A gente foi chefe de Estado e chefe de governo. Aí a gente, no Estado, concluiu tudo. Aí colocamos para julgamento e afastamos. Também, desde concluído, se encontrava em 20 de 4 de 2018 e somente em 9 de 10 a relatora o impulsionou ao levantar a questão acerca da competência, porque estava tudo parado lá. Quando eu cheguei, parei, relator, que é um relator no TST, fulano e tal, tem que botar para andar. Botou para andar, encaminhou para mim, disse que realmente ela funcionou sem ser competente, sem ser nada. Aí vem realmente os fatos que comprovaram igualmente os demais juízes que atuaram, que inclusive foi Vossa Excelência que presidiu na sessão deste caso, idêntico, não é? E nós chegamos à conclusão, pois o relatório, para eu dar o voto, hein? Questão de ordem aqui. Não, isso eu já falei, com relação ao adiamento que nós indeferimos, com relação, que é o juiz auxiliar, ou com relação ao indeferimento do advogado. Aí eu disse, eu já falei que foi indeferido, porque essa questão de adiamento era, mais uma vez, para procrastinar quando houve todas as intimações necessárias. Mantendo. Agora, dou por feito o relatório. Então, agora eu vou prosseguir com o voto. O voto será rápido, eu vou fazer a leitura da ementa e, evidentemente, qualquer dúvida, os conselheiros podem me indagar, né? Aqui, eu acho que a emenda não é aquela emenda que eu acho que eu aprendi quando eu estava no STJ com o ministro Fux, que eram as emendas esclarecedoras, então ela ficava um pouco longa, não é? Então ela ficava longa, ministro Fux, mas tornava-se desnecessária a leitura do voto, não é? Então eu vou ler aqui, não é? O Mário Guerreiro, que está acostumado, sabe que as emendas são longas, né? Mas isso explica melhor, até porque muitas vezes o voto nosso tem 20 laudas, 30 laudas, né? E você, no tipo de explicação, você vai ler as 30 laudas. Vai juntar no mas vai juntar. E quando alguém tem muita pedida, diz, peça à vista, no caso não é necessário, porque seria o mesmo caso. Aprovado em número 8.612 de 2017, aberta em desfavor da juíza do TRT, foi desarquivada em razão do acolhimento pelo órgão pleno do Tribunal Regional do Trabalho daqui da região. Depois que a gente começou, conselheiro Mário, a exigir que desse prosseguimento. Entendeu, conselheiro Kemp? De nulidade do quórum da sessão anterior que determinava o arquivamento. Não há falar em ofensa aos princípios do non bis in idem, do contraditório devido ao processo legal, se o tribunal reconheceu a corregedoria procedimento apuratório. Depois, a decisão do CNJ que determinou o desarquivamento do feito, porque anteriormente teria arquivado. Peraí, como é que é arquivado? Com uma série de irregularidades e de nulidades, inclusive de desvio de dinheiro, acordos espúrios, etc, etc. Então, a gente teve que... Por quê? Porque o tribunal, junto ao TST, ele entendeu na época que deveria arquivar, porque envolvia muitos desembargadores. Aí chegou um ponto que o corregedor do trabalho geral disse é melhor que o corregedor nacional. Então, estava há 9 anos que não andava e começou a andar e desarquivamos tudo. Entendeu? A posterior decisão de avocação do procedimento foi sugerida pela própria Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, é o item 4, diante da inoperância do Tribunal Regional em concluir o procedimento de apuração.
Tal decisão consigo foi examinada e confirmada, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, em mandado de segurança, que eles entraram com mandado de segurança, mas aí perderam, que teve seu seguimento negado com fundamento da exigência de direito de 7. Os elementos de prova juntados aos atos permitem concluir que existe indício de retirada indício de reiteradas condutas graves, algumas delas consistindo em possíveis ilícitos, não só administrativos, mas também repercussão na esfera penal. Mas aí não é com a gente. Posteriormente, a gente remete ao Ministério Público. Não é? É o que eu tenho feito aqui. Quando eu vejo que a coisa é gravíssima, já partiu para a área penal, como eu fiz alguns casos do TJ da Bahia, mandei para o STJ, porque se tratava de desembargadores. Aí o STJ distribuiu e caiu, no caso do TRT, para o ministro Raul. No caso do Tribunal de Justiça da Bahia, caiu para o ministro Og Fernandes. Quando eu sinto que é grave demais, eu faço a parte administrativa, a outra eu encaminho. Polícia Federal e vai direto para o STJ, se for desembargador. Não é isso? Então, aqui está a oração do padre, com afastamento cautelar durante toda a sua tramitação, para preservar a dignidade e a credibilidade da própria justiça, em caso do TRT da 5ª Região, inclusive com afastamento anterior de desembargadores, juízes e servidores. Então, em razão disso, eu concluo pela abertura do PAD com afastamento durante toda a sua tramitação para preservar a dignidade e credibilidade da justiça em razão dos indícios graves, desvios funcionais, os quais geram dúvida acerca da legitimidade dos atos jurisdicionais a serem praticados pela magistrada. Ela nem pode, e ainda eu tenho dúvida, com relação à nulidade de outros atos, mas isso em momento próprio, porque ela deu vários atos, celebrou vários acordos, inclusive sem legitimidade reconhecida pelo próprio Supremo. Em razão disso, é como penso, é como voto, a abertura de PAD com afastamento da magistrada. Inclusive, a portaria, a minuta já está sendo encaminhada para a presidência. Algum eminente ministro conselheiro gostaria de acrescentar algo ao que já foi decidido? Então, não havendo nenhuma divergência, eu proclamo o resultado. Foi foi determinada a abertura do PAD, com consequente afastamento, né, das funções e a expedição de portaria. Não é isso? É isso mesmo. É a portaria que instaura o processo administrativo em desfavor da magistrada com afastamento cautelar das suas funções. É o voto, nos termos do voto do relator. Não havendo divergência, eu proclamo esse resultado unânime. O conselheiro Mário teria um pedido de vista num processo que foi presidido pelo ministro Dias Toffoli. Então, por uma questão regimental, aguarda-se o presidente. Suspende a sessão, que ele vai vir hoje ainda, pode só suspender. Então a sessão estará só suspensa até a chegada do ministro Toffoli. Então, ele virá. Então, agradeço a colaboração dos conselheiros, do Ministério Público, prazer, do secretário, dos senhores advogados, imprensa. Eu queria só aproveitar o momento. Sim, claro. Para desejar a Vossa Excelência um Natal de muita paz, de muitas bênçãos e um ano novo de muitas luzes e muitas realizações. E me sinto feliz como ministro e seu ex-companheiro de bancada e de sessão do STJ, com a presença de Vossa Excelência, que em poucos meses irá, inclusive, presidir este colegiado. Agradeço, Vossa Excelência, com voto de muitas luzes e muita paz. Eu também agradeço a oportunidade de conviver com os senhores e trabalhar no CNJ, que é uma das etapas que eu deveria cumprir. Eu iniciei a magistratura aos 27 anos e, graças a Deus, consegui percorrer todos os caminhos, TSE, mas me faltava o CNJ. Então, ainda que a título provisório nesse momento, se Deus quiser, estaremos juntos definitivamente pelo biênio em setembro. Muito obrigado pela compreensão e atenção de todos. Bom dia a todos. Declaro reaberta essa sessão extraordinária do Conselho Nacional de Justiça. E, dando continuidade à pauta, apregou o pedido de providências 665/50, de relatoria do ministro conselheiro Humberto Martins,
sendo requerente Sérgio Jacomino, Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, IRIB, requerido CNJ, interessado o Ministério Público Federal. O Conselho decidiu, na sessão de ontem, incluir em pauta o procedimento e, após o voto do relator pela aprovação do provimento, no que foi acompanhado pelo presidente, ministro Dias Toffoli, pediu vista regimental ao conselheiro Mário Guerreiro, a quem passa a palavra. Obrigado, presidente. Estou aqui cumprindo meu compromisso de trazer ainda esse ano, né, esse voto vista. E vou contextualizar aqui. Acho que eu falei muito brevemente na data de ontem, mas estou trabalhando junto com a Presidência da República num projeto para melhorar a posição do Brasil no ranking do Banco Mundial, que é o ranking Doing Business, que avalia o ambiente de negócio em 190 países do mundo. Nós vínhamos aí na última avaliação na posição 124 e o governo atual quer, ao fim do seu mandato, deixar o Brasil pelo menos na 50ª posição. Então, como são 10 indicadores que são avaliados pelo Banco Mundial, a Presidência da República, por meio da sua Secretaria-Geral e da sua Secretaria Especial de Modernização do Estado, criou grupos temáticos de ação para enfrentar as dificuldades de cada um desses 10 indicadores, né? E 3 deles dizem respeito especificamente ao Poder Judiciário. Daí a necessidade deles de estabelecer um contato, né, que isso já foi encaminhado, né, inclusive, para esses três indicadores, né. Eu, mesmo antes de assumir aqui ao Conselho, já vinha trabalhando com eles na coordenação do grupo relativo ao registro de imóveis, né, e por isso é que, quando surgiu essa proposta de normativo sobre registro de imóveis, eu me senti na obrigação de pedir vista para poder examinar um pouco melhor e até para consultar os colegas do grupo de trabalho e ver se, enfim, se era isso mesmo, se estava faltando alguma coisa. Então, consegui fazer, né, uma análise razoável de ontem para hoje e vou tentar ser sucinto. Inclusive, o secretário especial de Modernização do Estado está a caminho, não sei se já chegou. Então já chegou aqui. Eu vou até pedir em seguida, se a presidência autorizar, que ele possa fazer uso da palavra para melhor esclarecer, né, o propósito do grupo de trabalho. Pois não. Iniciamos, inclusive, o julgamento em termos de, no meu sentido. Eu entendo absolutamente fora de propósito a sugestão, e quem preside o Conselho Nacional de Justiça, com a devida vênia, e o relator são contrários. Tudo bem, então, mas ele, de qualquer forma, vê que hoje, dada a importância da matéria, né, sim. Não estou entendendo. Que interesse tem nisso? Interesse esclarecer, ministro, a importância do projeto. Mas tudo bem, eu vou ao voto, então. Não tem Por favor. Trata-se de pedido de providências formulado pelo Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, por meio do qual submete à Corregedoria Nacional de Justiça o Estatuto do Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico, ANR,
para aprovação. Após regular tramitação do feito, foi apresentada a proposta de provimento que regulamenta o Código Nacional de Matrículas, o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, o Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado, o acesso da Administração Pública Federal às informações do SREI, que é o Sistema de Registro Eletrônico, e estabelece diretrizes para o Estatuto do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico. É o breve relato. Após solicitação do senhor ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, e indicação de Sua Excelência, o presidente deste Conselho Nacional de Justiça, este conselheiro foi designado para coordenar o grupo de trabalho interdisciplinar para identificação de ações de melhoria do ambiente de negócios no Brasil, no que diz respeito ao registro de propriedades, um dos indicadores avaliados pelo relatório do InBusiness do Banco Mundial. O relatório avalia a qualidade do ambiente de negócios em 190 economias e a referência indiscutível para a consideração de condições macroeconômicas das nações e tomada de decisões de investimento. Para atribuição do grau brasileiro, são avaliadas as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Compõe o grupo interdisciplinar de trabalho representantes da Secretaria Especial de Modernização do Estado, subordinada ao ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, bem como dos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro, dos tribunais de justiça daqueles estados, dos notários e oficiais de registro de imóveis. Como bem ressaltado no voto de Sua Excelência, o Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Humberto Martins, o Brasil ocupa o 109º lugar no ranking do relatório do InBusiness 2019. No recém-divulgado relatório 2020, o indicador registro de propriedades obteve ligeira melhora, porém ainda figura, no que concerne a esse indicador, né, de registro de propriedades, na 133ª classificação entre 190 economias. Como apontado pela relatoria, resta evidente que o Brasil precisa alcançar melhores patamares de eficiência na gestão do registro de imóveis, com o que o sistema de registro de imóveis eletrônico poderá colaborar decisivamente. Para avaliação do ambiente de negócios a respeito do registro de propriedades, o Banco Mundial examina o tempo, o custo e o número de procedimentos envolvidos no registro de compra e venda pura e simples de uma típica propriedade que poderia abrigar no estabelecimento empresarial, além de questões atinentes à qualidade da administração fundiária e à sua transparência. Destacou ainda o voto de Sua Excelência que a adoção do sistema eletrônico, com utilização de novas tecnologias de informação, possibilitará a redução de custos e prazos, que são importantes métricas para a avaliação internacional. Solicitei vista dos autos para acrescentar justamente as propostas de modernização resultantes dos estudos do grupo de trabalho interdisciplinar, com vistas à melhoria do ambiente de negócios no que tange ao registro de propriedades. São medidas direcionadas a atender às reformas demandadas pelo Banco Mundial e relevantes, porque possibilitam a melhora da nota do Brasil já na próxima avaliação, que se encerra em maio de 2020. E daí a urgência de tratar desse tema, que, concordo, poderia ser tratado numa outra ocasião, mas se a gente quiser ter alguma evolução para o próximo ano, precisamos resolver isso com celeridade. Então, são as seguintes, as propostas. Primeiro, redução de prazos para o registro de compra e venda pura e simples e emissão de certidões e averbação de construção. A avaliação do Banco Mundial leva em conta o registro da compra e venda de propriedade apta a sediar típico estabelecimento empresarial. São pressupostos da avaliação internacional a inexistência de ônus sobre o imóvel e de cláusulas especiais. Pressupõe-se ainda que foram previamente atendidos todos os requisitos legais para o registro. Ou seja, o Banco Mundial, para padronizar a avaliação no mundo inteiro,
ele cria um case e ele avalia esse case em cada país, né, como ele seria tratado pela legislação de cada país, né. Trata-se, como se vê, de ato que figura entre os de maior simplicidade, porque estamos tratando aqui de uma compra e venda pura e simples, sem cláusulas, sem ônus, né. Então, é um dos atos de maior simplicidade, razão porque, considerando as premissas elencadas, é passível de ser realizado em prazos bastante inferiores ao prazo máximo de 30 dias previstos para os títulos em geral. Cartórios em São Paulo geralmente realizam esse ato em 5 dias, só para a gente ter uma perspectiva, mas para o Banco Mundial é 30 dias que eles levam em conta, porque é o que está valendo, né? Ou seja, embora o tabelião, o registrador tenha toda a condição de fazer em 5 dias, e o faz na prática, o que é avaliado pelo Banco Mundial é 30 dias. Além disso, com o advento dos meios informáticos, a emissão de certidões em que o interessado fornece o número da matrícula imobiliária dispensa a busca no arquivo da serventia, de forma que é possível o atendimento da solicitação no mesmo dia, se não de forma imediata, para poupar o cidadão de novo comparecimento ao registro imobiliário, caso solicitada presencialmente. Ou seja, com a informatização, né, a gente tem a lei de registros que é dos anos 70, mas com a informatização, e o cidadão fornecendo já o número da matrícula do imóvel, a certidão é emitida quase que imediatamente, não tem por que ter um prazo de 5 dias, se não vai ser feita busca, se não vai, enfim, se está tudo informatizado, né? Enfim, são coisas que o Banco Mundial avalia mal o Brasil e não precisaria, né? Porque nós temos condições de oferecer coisa melhor. Também é analisado pelo Banco Mundial o tempo despendido na averbação da construção de um galpão destinado a sediar atividades empresariais. Esse é o case do Banco Mundial, né? Ele avalia no mundo todo. Quanto tempo leva para eu construir um galpão e, enfim, instalar eletricidade e tal, registrar a matrícula. Então, esse é o case padrão, né, mundial. Motivo pelo qual se propõe ainda a redução deste prazo de registro, igualmente por ser ato de menor complexidade, que pode ser atendido em prazos inferiores ao máximo previsto na legislação para títulos de maior complexidade, né? Segunda proposta seria a recepção de dados estruturados. As informações constantes das escrituras e contratos levados a registro, na maior parte das vezes, já constam de bases de dados estruturadas produzidas por tabeliães ou por instituições do Sistema Financeiro Nacional. Assim, é medida de eficiência a possibilitar a redução de custos e prazos que tais informações possam ser encaminhadas eletronicamente ao registro de imóveis, dispensando a tramitação em papel. Porque o que acontece hoje? Vamos supor, o cidadão faz um loteamento financiado pela Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica Federal vai lá e faz a estruturação toda, né, eletrônica daquele empreendimento. Mas na hora que ele vai registrar no cartório, ele tem que imprimir título por título para levar aquilo no registrador de imóveis. Isso vai tomar muito mais tempo, quando, na verdade, podia ter sido mandado uma planilha eletrônica com tudo isso para o registrador já imediatamente efetuar lá os registros. Então, me parece que seja uma medida assim, simples e que ganharíamos tempo, né? E tempo, relembro, é um dos fatores avaliados pelo Banco Mundial. Inclusive, nesse sentido, já existe regulamentação das Corregedorias Gerais de Justiça de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Bahia. Quais são? São Paulo? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Bahia. Importa dizer que em alguns estados, como Rio de Janeiro e Bahia, a regulamentação local decorreu de pedido da Caixa Econômica Federal. Não foi proposta dos registradores. A própria Caixa Econômica Federal é que veio pedir isso.
na condição de gestora do FAR, que é o Fundo de Arrendamento Residencial, que operacionaliza a política habitacional do programa Minha Casa Minha Vida, em especial na chamada faixa 1, que diz respeito às famílias de mais baixa renda, por vezes realocadas em razões de desastres. Ocorre que o programa habitacional do governo produziu uma quantidade massiva de contratos. Imagina, você fazer um empreendimento de Minha Casa Minha Vida para milhares de pessoas, né? Então, gerava uma quantidade massiva de contratos que tornava difícil o processamento do registro pelos meios ordinários, que era tudo em papel, né? Então, a própria Caixa Econômica Federal veio falar, olha, não tem como a gente informatizar isso. Sem o título de propriedade, essas famílias ficavam vulneráveis e chegavam até a ser assediadas por milicianos, como certa vez foi até noticiado, né, na televisão, que aconteceu em alguns lugares. A tramitação de dados estruturados tornou possível o registro de milhares de contratos em curto prazo, sendo desejável que a regulamentação solicitada seja estendida a todo o território nacional. Ponto 3. Publicação eletrônica de editais. Como já se prevê nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Tocantins, a publicação de editais eletrônicos dos atos relacionados ao registro de imóveis é medida de celeridade e eficiência, que incrementa a publicidade, como também decidiu este Conselho Nacional de Justiça nos autos do pedido de providências 5278. Então, também me parece ser, né, até comentava com um amigo recentemente, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, era um jornal que publicava isso, publicavam, às vezes, 40 páginas de editais no jornal. Sinceramente, não vejo sentido. Ponto 4. Aceitação de meios de pagamento usuais. No mundo atual, os meios de pagamento eletrônicos são parte do dia a dia da população. Assim, também, os serviços registrais devem ser compelidos a adotá-los, sob pena de restarem anacrônicos diante das expectativas dos cidadãos consumidores de seus serviços. Além disso, a recepção de somas em dinheiro significa riscos de segurança para os usuários e é desaconselhável no que tange a estratégia de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. A gente sabe que lidar com dinheiro em espécie é abrir uma porta para dinheiro, né, que não tem controle, que não tem registro de entrada e saída, enquanto que a adoção de meios eletrônicos de transferência de capitais já facilita muito esse controle. No provimento CNJ 86/2019, o Conselho Nacional de Justiça autorizou os tabeliães de protesto a recepção dos emolumentos mediante a utilização de cartão de débito ou crédito. Devem, portanto, também os usuários do registro de imóveis contarem com a possibilidade de pagamento dos emolumentos da forma como melhor lhes aprouver, com livre escolha pelo usuário a respeito das modalidades e respectivos encargos correspondentes. Ponto 5. Atos escriturados de forma eletrônica. A Lei 13.874, de 20 de setembro de 2019, que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, alterou a Lei de Registros Públicos para prever, em seu artigo 1º, parágrafo 3º, que os registros poderão ser escriturados, publicitados e conservados em meio eletrônico, obedecidos os padrões tecnológicos estabelecidos em regulamento. Trata-se também de medida a modernização à operação das serventias de registro de imóveis, com ganho de eficiência e redução de prazos. Oportuno, pois, que nessa ocasião, que se trata do SREI, que é o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, que este Conselho regulamente o dispositivo como se propõe, com a possibilidade de escrituração eletrônica, desde que atendidos integralmente os requisitos tecnológicos estabelecidos pelo provimento 74,
do Conselho Nacional de Justiça. Como cópia de segurança, deverão ainda ser enviadas as imagens integrais dos atos praticados para os repositórios mantidos pelas respectivas centrais de serviços eletrônicos. Propõe ainda ligeiros acréscimos tendentes à desburocratização, como permitir a recepção de documentos assinados eletronicamente, nos termos mais amplos previstos pela MP 220-2/01, a previsão do Código Nacional de Matrícula para a hipótese de matrículas contendo letras, a possibilidade de abertura de matrícula na circunscrição competente, de ofício ou requerimento interessado, e entre outros que podem ficar para depois, né? Observo que há diversas entidades nacionais representativas dos oficiais de registro de imóveis, seja especificamente como o IRIB, Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, ou o CORE-BR, Colégio de Registro de Imóveis do Brasil, seja em conjunto com as demais atribuições notariais de registro, como a ANOREG, Associação Nacional de Notários e Registradores, e a Confederação Nacional de Notários e Registradores, que essa tem um caráter mais sindical, né? Assim, eu considero oportuno esclarecer que a entidade representativa que convocará a Assembleia Geral dos Oficiais de Registro de Imóveis deveria ser apontada por manifestação da maioria das entidades representativas estaduais, evitando, assim, uma autofagia entre várias entidades que acabam representando esses registradores. Ante o exposto, eu acompanho o voto do ministro Humberto Martins, apenas propondo esses acréscimos que seriam relevantes para a melhoria do ambiente de negócios no Brasil, conforme indicações da Secretaria Especial de Modernização do Estado e no âmbito do Grupo de Trabalho Interdisciplinar referido no ofício CNJ número 1252 do Gabinete da Presidência de 2019. Então, são essas minhas considerações, presidente. Agradeço a palavra. Agradeço ao conselheiro Mário Guerreiro, que acompanha o relator, com sugestões. O ministro Humberto com a palavra. Inicialmente, eu quero esclarecer aqui aos eminentes conselheiros que, quando nós estávamos estudando, inclusive por sugestão no sentido de cada vez modernizar o CNJ e a Corregedoria, no sentido de otimizar os serviços de cartórios em favor da sociedade, mas, sobretudo, também no combate à corrupção. A exemplo do provimento anterior, que até eu dizia a Vossa Excelência, que serviria para muitos países pedindo cópia quando envolvia o ENCLA, lavagem de dinheiro, que foi um provimento da Corregedoria. Agora, quero esclarecer que todos os provimentos nós trabalhamos em conjunto. Nós submetemos, inclusive, para uma equipe especializada, inclusive de alto nível da Corregedoria e da próprio CNJ, até para olhar se precisamos acrescentar mais, precisamos acrescentar menos, analisar. Isso foi submetido a um grupo de trabalho junto à presidência, junto à Corregedoria, junto à conselheira Tereza Willy, para analisar os aspectos. Alguns aspectos em termos de trazer o melhor. É bom esclarecer isso, para trazer o melhor dentro de uma orientação do provimento em conjunto, vírgula, porque se trata de um procedimento que possa corresponder o melhor para o extrajudicial, mas, sobretudo, para a segurança dos registradores e dos futuros proprietários. Por exemplo, pelas normas do provimento, eu quero logo esclarecer que a tramitação desse documento é eletrônica. Então, nós estamos esquecendo, ministro Toffoli, como analisamos, aquele sistema, e o próprio conselheiro Mário Guerreiro fala nisso,
o que era muito emperrado, o que poderia criar dificuldades, o que poderia criar alguns óbices, o que não traria maior segurança jurídica. Eu começo logo a esclarecer, presidente, senhores conselheiros e o subprocurador-geral representante da ordem, que pela norma a tramitação desse documento é eletrônica até o registro do imóvel. Então, estamos dentro do processo mais seguro e dentro de uma orientação que o conselheiro Mário Guerreiro, inclusive, disse, olha, segurança, havia muita tramitação. Evidentemente, nós nem conversamos, nem com a área federal, porque aí não me competiria, ministro Toffoli, conversar com essas áreas. E também conversamos com as áreas técnicas do Conselho Nacional de Justiça. Aí conversamos, porque sempre é feito. Por isso que Vossa Excelência cria os comitês. Comitês, grupo de estudo, grupo de trabalho, né? Com algumas alterações. Evidentemente que cabe algumas alterações. Mas essa, inclusive, fizemos algumas alterações internas, em termos de se estariam melhor, com relação aos prazos, com relação à forma de atuação junto aos cartórios, sem prejudicar, mas a gente não podia analisar o cartório A, porque é São Paulo, no Rio de Janeiro, ou o cartório B, ou o cartório C. Até porque, conselheiro Luciano, cada realidade de um cartório a gente olha o todo. Eu não posso olhar por São Paulo esquecendo Alagoas, esquecendo Pernambuco, esquecendo o Pará. A gente tem que olhar a realidade. Agora, o provimento, a tramitação de documento é eletrônica, então segurança. Eletrônica. Até o registro do imóvel. É a segurança, até o registro do imóvel. Não pode ser. Depois, inclusive, os editais devem ser eletrônicos, dentro do sistema que nós queremos. Eletrônico. Pagamento dos emolumentos são regulados por lei estadual. Emolumento de acordo com as leis de cada estado. Os emolumentos com a realidade de cada estado. Isso também previsto em lei, inclusive várias vezes aprovado aqui através do Conselho Nacional de Justiça. Por quê? Porque quem regula a forma de atuação do eixo judicial, a fiscalização é pela Corregedoria Nacional de Justiça. O eixo judicial que está vinculado diretamente só aos tribunais de justiça estaduais, porque os federais não entram no eixo judicial. Então, pagamento de emolumento, a realidade de Alagoas é a realidade de São Paulo é outra. Mas, aí por isso que ele está destacando, pagamento dos emolumentos são regulados por lei estadual, precedente do CNJ. Há incentivo que seja eletrônico no âmbito do provimento. É a modernidade que o ministro Toffoli diz todo dia, queremos aqui tudo eletrônico, o mais rápido possível, segurança, dando segurança jurídica, por isso, mas mesmo assim a gente submete, não é por submissão, para fazer o melhor. Não é por submissão, para fazer o melhor. Tem aqui grupos técnicos especializados aqui, então a gente discute com os grupos técnicos de trabalho. Depois é que a gente apresenta os eminentes conselheiros. Então, os atos são praticados de forma eletrônica e em dados estruturados. Foi o que o provimento trouxe, dentro de uma orientação por iniciativa do corregedor, submetendo a um grupo de trabalho. Por orientação do corregedor. Para depois não dizer, foi por orientação do presidente. Não, o presidente, a competência é da corregedoria, então é da corregedoria. Quando é do CNJ, resolução é da presidência. Mas está aqui o exemplo, Luciano Frota. Ele era de um comitê, foi discutir comigo. Nós fomos vencidos, inclusive, com relação à adoção. Porque se dizia que haveria adoção à brasileira do provimento do ministro Otávio de Noronha, que dizia que não precisava mais nada, chegava no cartório e fazia adoção. Independentemente de ser aos 6 anos, 12 anos, ou até atingir 18 anos. Inclusive, botamos até os 12 anos, não pode fazer. Dos 12 anos em diante, submete ao Ministério Público, pode fazer. Se for negado, vai para o juiz, faz judicialmente. Não foi assim, Luciano? Mas o comitê, o Luciano, agora há pouco tempo, o conselheiro Luciano disse, olha, eu fui vencido no comitê, mas eu tenho que ser realista, eu não posso fugir ao comitê. E fazia parte do comitê um dos mais preparados juízes federal, o Miguel Ângelo. E o Miguel foi vencido, inclusive, com o Luciano. Depois fizemos outra reestruturação e incluímos alguma parte do vencido, não na integralidade, porque assim não tinha sentido do comitê. Não é?
Traz o comitê, o conselheiro traz aqui dentro do sistema do comitê. Aí chega aqui o outro conselheiro e diz, não, eu quero agora assim não, acrescente isso, tire isso, bote isso. Então, fica fora daquele grupo de trabalho. Porque o grupo de trabalho, ministro Toffoli, que eu entendo, é o grupo de trabalho do CNJ. Eu entendo que o grupo de trabalho é o grupo de trabalho formado pelo Conselho Nacional de Justiça. Eu não posso buscar outro grupo de trabalho fora, só se o comitê fosse amplo e chamasse outras entidades. Né? Tudo o que nós fizemos aqui, nós chamamos a Noreg e a Federação. Está aqui, inclusive, o presidente da Federação. Nada fazemos sem que desse ele. Inclusive das inspeções. Pela primeira vez, todas as inspeções, ministro Toffoli, a Noreg é chamada. A Noreg e a Confederação. Inclusive, recebo quase que permanentemente. Então, isso, para mim, não seria surpresa para a Federação nem Confederação. Né? Porque nós estamos trabalhando. No decorrer, algumas alterações podem ser feitas, como nós fizemos algumas outras de registro de nascimento, mudança com relação ao Estado Civil, ministro, eletronicamente, com relação ao erro, lavagem de dinheiro, nós somos até, inclusive, para Fortaleza. Então, esse grupo de trabalho, por orientação da Corregedoria, ouvindo os melhores juízes auxiliares técnicos da matéria, os melhores da matéria, os mais considerados da matéria. Aí formamos esse provimento. Agora, o Código Nacional de Matrícula foi estruturado tecnicamente. Estruturado quem? Dentro do sistema do Conselho Nacional de Justiça, que não é de hoje, não é do ministro Humberto, não, ministro Toffoli. Essa estruturação do CNJ já vem de administrações passadas. Nós estamos apenas aperfeiçoando, não é isso? Melhorando, dando mais rapidez, maior segurança aos cartórios, abrindo o diálogo. Então, para mim, eu não fico surpreso, porque eu não trabalho em cima de convocar. Digo, vou chamar o Ministério da Economia, vou participar com o Banco Mundial. A orientação, se me chamar para o Banco Mundial, do presidente Toffoli, aqui a gente tem um grupo de trabalho. Esse Banco Mundial está entrando aonde aqui? Esse Ministério da Economia, onde é que entra aqui? Humberto, você quer votar? Bota. Agora, dentro desse grupo não está, então não entra. Não entra. E se é para entrar, entra. Então, se está dentro do grupo de trabalho, entra. Mas se não está, nós seguimos. Depois dizer também, o ONR será criada pelo registrador e não pelas associações. Lógico, registradores, se eu for ouvir todas as associações de classe, eu ouço. Mas isso é dentro de um critério, não é? Por isso que eu chamei a Noreg e a Confederação, era tanta associação no mundo que eu disse, só vou ouvir duas. O presidente da Noreg está aqui, o presidente da Confederação, Bacelar. Bacelar, todo dia era para ouvir um presidente, ministro. Eu, uma vez cheguei, a minha secretária disse, tem 5 presidentes da Noreg, 3 presidentes de associações. Peraí, vou criar 2 só. O presidente, a nível de, é como se fosse todas as associações de magistrados, a AMB. Pronto. Porque uma associação, muitas vezes, é contra a outra. A outra associação não apoiou o presidente na campanha. Eu não estou aqui por interesse aqui. Estou pelo interesse do Conselho Nacional, como corregedor. Eu estou aberto ao diálogo, mas firme. Aberto ao diálogo, mas dentro da rigidez do Conselho Nacional. Então, o que é que eu fiz? Não vou receber. Recebo. Agora procuro o doutor Bacelar. Recebo. Procuro o doutor Cláudio. Porque todo dia eu não trabalhava mais. Parecia um órgão de consulta dos cartórios. Eu virei órgão de consulta, consultor jurídico. Daqui a pouco eu estava preso, dando orientação. Não compete a mim. Compete aos advogados dos cartórios. Não compete a mim. E compete a mim olhar a forma que ele caminha o pedido ou a consulta ao corregedor. Aí eu vou analisar com os meus técnicos da corregedoria, sempre por questão de deferência, porque nós trabalhamos aqui sempre em questões de deferência. Com a presidente dá uma examinada, com os técnicos, que muitas vezes não é nem o ministro Toffoli, nem o ministro Humberto, os técnicos, os melhores. Eu não vou chamar. Chama a Associação de São Paulo, porque ela tem interesse. Aí a de Pernambuco diz, mas eu não tenho. Aí a de Alagoas, eu tenho. A do Rio Grande do Sul, eu não tenho. A outra diz, tira aqui, bota ali. É pior do que a feira do passarinho, que o canário canta e o coriol fica calado.
E eu boto o bilhão-piste de acordo com a quantidade da corregedoria. Não porque a associação AB ou não quer. Eu ouço as duas, as maiores. A nacional da Noreg, a nacional da Confederação. Está aqui, o doutor Cláudio não está não, mas está o da Confederação. Se tiver alguma coisa, eu até faculto para dizer se não é assim que eu trabalho. Chama a OAB nacional nas inspeções, mas chama a OAB local. Por quê? Porque a OAB local pode estar em briga com a OAB nacional. Então não pode dizer que não foi chamado. É aí, doutor Caputo, a partir daí as OABs brasileiras compareceram, mandando conselheiro federal. Quando eu vou fazer uma fiscalização em cartório, qualquer coisa, chama a OAB nacional e estadual. Por orientação, eu digo orientação do ministro Toffoli, maior transparência. Chama as entidades maiores de classe. Aí a gente vai dentro da mesma orientação, a nacional. Mando chamar o procurador-geral do Estado quando há interesse do Estado, mas para que ele se faça presente, mas não para determinar o corregedor. O corregedor está adstrito a duas ordenações, a lei e a Constituição. Então, também digo que a convocação para a Assembleia Geral será feita pelas associações nacionais sob supervisão da Corregedoria Nacional. Lógico. Mas sob o quê? As associações nacionais. Eu chamo o presidente da Nacional, da Noreg, e chamo o da Confederação. Posteriormente, alterações. Todos não foram surpreendidos. Então, senhor presidente, em razão disso, eu digo só apenas o seguinte. Por que eu baixei esse provimento? Porque todos os conselheiros podem dizer. No sentido de um tratamento uniforme de segurança dos cartórios. Eletrônico, moderno, ouvindo as presidências, ouvindo os grupos de trabalho. Por último, submetemos, inclusive, também a conselheira que eu mandei fazer parte para ficar mais aberto, não só da corregedoria, podia fazer diretamente, mas não. Chamei os técnicos, os grupos de trabalho. Associações, só chamo duas, porque se eu vou chamar as 27 e as filiadas e cofiliadas, eu termino o meu mandato presidente e não atendo. E Vossa Excelência, eu não ia mais nem trabalhar no Supremo, só de audiência para atendimento. Quando vai procurar, eu queria falar com o presidente Toffoli, do conselho, porque aí toda entidade que cartório quiser modificar, um cartório é bom para um, mandamos modernizar os cartórios, no sentido de transformar eletrônico todos os cartórios do Brasil. Fez 3, 4 cartórios, não temos dinheiro. Aqui o doutor Bacelar, não temos dinheiro. Aí vem um e diz, não, mas São Paulo tem para bancar. Se São Paulo bancar tudo, vão dizer que São Paulo está mandando nos outros. Como é que São Paulo vai bancar tudo? Eu sei que tem dinheiro. Agora, sabe o que deve bancar tudo? O fundo. O fundo, aí tem distribuição. Os cartórios que não são financeiramente viáveis. Tem muitos cartórios no Brasil, presidente, que não pagam nem as despesas. Tem cartório que funcionava, inclusive, dentro de um bar. E encontramos em Alagoas, no Pará, no Amazonas. Aí tem que ser o fundo, procurar a Noreg e a Confederação. Inclusive, sabe quanto era que dava quando era negativo? R$1.000. Eu mandei que colocasse pelo menos em torno de 6 mil, seria indigno você trabalhar num cartório, mas isso conversado e dialogando. Quem era interino na Bahia, ou era titular e o cartório era deficitário. Mas ele era titular, fez concurso, ganhava 12 mil. O que era interino e fazia a mesma coisa, ganhava 1.000. Eu digo pelo menos 50%, mas conversando, chamando as duas presidências. Passou para 6 mil. Então, em razão disso, eu digo, presidente, para encerrar, considerando a necessidade de aperfeiçoamento dos serviços extrajudiciais, dentro da orientação moderna, ouvindo as partes, considerando os princípios do interesse público, que Vossa Excelência disse que está dentro da teoria dos pilares de Vossa Excelência, interesse público, responsabilidade, transparência, interesse público, transparência. Eu não posso olhar o cartório A, porque é o rico, sem olhar o primo pobre Francisco com F pequeno. Eu tenho que olhar para Francisco, não Francisco o grande, nem o Francisco o pequeno. Depois, considerando que a competência é do Conselho Nacional. Nós não fizemos nada fora. Apenas competência do Conselho. Nós não podemos trabalhar
para um ou para outro. O sentido é uniforme, para todos. Considerando que o Código Nacional de Matrícula é uma forma de simplificar o acesso de um registro com a concentração de atos. Isso tudo na forma do artigo 60 da Lei 13.097 de 2015. Então, está dentro da lei. Considerando a competência da Corregedoria, considerando o sistema de registro eletrônico do imóvel na forma da Lei 13.465, considerando os estudos desenvolvidos. O ministro Toffoli é bom, não vem nem da época nossa. Havia estudos desenvolvidos, Vossa Excelência pegou muitas coisas dando, nós não estamos jogando pedras no passado. Nós estamos juntando essas pedras e reconstruindo no futuro. Você vê que a diferença é grande. Nós não estamos jogando pedras no passado. Nós estamos juntando essas pedras e reconstruindo no futuro. O que é que Vossa Excelência fez? Muitos atos que estavam parados, a gente deu prosseguimento. A Corregedoria fez a mesma coisa. Então, vamos modernizar essas matrículas eletronicamente. Por isso, eu vou encerrar dizendo a Vossa Excelência, como foi um estudo minucioso, eu mantenho integralmente o meu voto. Agora, respeitando as orientações, as sugestões, que posteriormente serão incorporadas através de um estudo, por esse grupo, por essa comissão, ouvindo muitas vezes as alterações à Confederação, à Noreg. Mantenho integralmente, porque entendo que essas sugestões agora de imediato não poderiam ser apreciadas. Então, eu mantenho integralmente, mas com o dever de olhar posteriormente para alterações, mas não de imediato em razão da necessidade, inclusive com relação à Amazônia, algumas coisas de recursos com relação ao meio ambiental, pedir até Vossa Excelência em Fortaleza que a gente criasse os provimentos no sentido até de abrir espaços para o Brasil, né? Abrir espaços. Então, em razão disso, eu peço, venha, presidente, mas não é intransigência da Corregedoria, mas mantenha-o integralmente. É como pensa, como voto. Eu também já havia acompanhado o eminente relator e este provimento, inclusive o eminente corregedor teria competência constitucional e legal para baixá-lo monocraticamente. E não o fez, trouxe a plenário. Os estudos foram, todos eles, muito profundos. A presidência teve ciência de todo esse trabalho. É um trabalho extremamente importante e relevante que se iniciou em 2010, com a criação de um grupo de trabalho, conselheiro Mário Guerreiro, pelo Conselho Nacional de Justiça, que gerou essa legislação e que delegou à Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça a baixar a instrução. E em razão de todas as implicações que esse tema tem, o eminente corregedor houve por bem trazer a plenário. Eu acompanhei Sua Excelência e a minha sugestão é a seguinte, e na medida que o voto vista do conselheiro Mário Guerreiro também acompanha o posicionamento do relator, seria nós aprovarmos o texto como está, sem prejuízo de envios de sugestões para eventuais aperfeiçoamentos, porque são futuros. Essa é a minha sugestão. Todos de acordo? Então, aprovado o provimento, nos termos do voto do relator, e as sugestões feitas no voto do ministro Mário Guerreiro serão depois estudadas futuramente. Eu trago aqui para referendo decisão que eu proferi em questão de ordem, apresentada pelo presidente da Comissão de Concurso para a outorga de delegações de notas e registros do Estado de Alagoas, ao eminente conselheiro Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, acerca de questões que envolvam a inclusão de serventias na lista de vacâncias do referido conselheiro. O eminente conselheiro submeteu a questão de ordem à presidência. Caso de Alagoas, presidente? Sim, caso de Alagoas. Nesse caso, Alagoas eu não voto. Sim. Em 17 de dezembro, ontem, resolvi a questão de ordem no sentido de afirmar a competência do plenário do Conselho Nacional de Justiça para decidir recursos administrativos referentes ao concurso. Por incrível que pareça, há 31 anos, doutor Alcide Martins, doutor Francisco Caputo, Alagoas ainda não fez concurso para as suas serventias.
esse Conselho Nacional de Justiça iniciou esse concurso na medida em que o corregedor se declarou impedido de atuar nos feitos de Alagoas. Quem conduziu e criou o grupo de trabalho foi o conselheiro Aloísio, que passou a ser o substituto da corregedoria, e na questão de ordem que ontem resolvi, tornando insubsistentes decisões proferidas pelo conselheiro Emanuel Pereira, que hoje é o conselheiro corregedor substituto, corregedor nacional substituto, e eu cassei as decisões de Sua Excelência que impediam a realização do concurso. Por incrível que pareça, não impediam a realização do concurso, mas, enfim, por incrível que pareça, as resistências para se fazer um concurso público são infindáveis. Eu trago a referenda à questão de ordem, não participa o ministro Humberto Martins, pergunto se todos estão de acordo. Referendada a decisão da presidência. Presidente, pela ordem. Pois não. Queria suscitar só uma nulidade e uma ofensa aqui, de questão de fato, do contraditório da ampla defesa, uma vez que foi proferida uma decisão monocrática pelo desembargador Emanuel, favorável aos interessados, inclusive que ele não se encontra hoje em plenário. A questão de ordem foi suscitada com um pleito. E a deliberação do plenário está tomada, Vossa Excelência poderá, eventualmente, de acordo com o regimento, apresentar os recursos cabíveis. Está bem? Informo que a 303ª sessão ordinária será realizada no dia 4 de fevereiro de 2020, no próximo ano. A 59ª sessão virtual será realizada entre os dias 6 e 14 de fevereiro de 2020. Esta é a última sessão, chegamos ao fim desse ano de extensos trabalhos e grandes projetos e realizações desse Conselho Nacional de Justiça. Iniciamos o ano com uma formação do Conselho, terminamos o ano com uma nova formação, mas, sem dúvida nenhuma, com uma unidade de trabalho, com uma unidade de propósitos, com os projetos sendo realizados. Neste ano foram realizadas 37 sessões plenárias, das quais 19 foram sessões ordinárias, 2 extraordinárias e 17 virtuais, tendo sido julgados em plenário 680 feitos, 680 processos. Ou seja, uma produtividade extremamente quantitativa e qualitativa. Resolvemos questões que estavam pendentes há muito tempo, como essas duas aqui, recentemente deliberadas, nessa continuidade de sessão, seja o concurso de Alagoas para serventias, seja a questão dos registros de imóveis, um projeto que se iniciou em 2010, um grupo de trabalho instituído pelo CNJ, que virou lei, e chegamos a esse ato normativo na data de hoje, entre tantas outras questões, como as 2 resoluções que daqui a pouco, após encerrar a sessão, iremos assinar a resolução relativa aos precatórios, coordenada pelo conselheiro Luciano Frota, e a da saúde, exatamente da assistência à saúde dos magistrados e servidores, que foi coordenada pelo conselheiro Valtércio de Oliveira. São também duas importantes resoluções para a magistratura nacional, para todo o Poder Judiciário Nacional, e, com isso, eu gostaria de desejar às senhoras conselheiras, aos senhores conselheiros, ao representante do Ministério Público, doutor Alcides Martins, ao representante do Conselho Federal da OAB, Francisco Caputo, a todas as senhoras e os senhores aqui presentes, em especial os presidentes das associações. Está aqui a doutora Renata Gil, da MB, o Fernando Mendes, da JUF, o Colucci, vice-presidente da Anamatra, e todos os que estão aqui presentes, desejar um Feliz Natal, um santo e abençoado Natal
cada um com as suas respectivas famílias, com os seus amigos, e que tenhamos um 2020 também com bastante trabalho, bastante produtividade e muito promissor. Com esses votos, ministro Humberto Martins. Eu ia pedir só, sempre eu peço a vênia de Vossa Excelência para... primeiro que eu não podia deixar Vossa Excelência estar... seria a última sessão deste ano, se Deus quiser, teremos várias no próximo ano, de agradecer o apoio da presidência na corregedoria. Né? Eu seria até injusto não agradecer. Todas as ações da Procuradoria teve o apoio da presidência, e do seu juiz auxiliar e do seu secretário-geral. Nenhum momento da inspeção a qualquer trabalho da corregedoria sempre tive o integral apoio. Não é nem um parcial apoio, é integral. O doutor Adamec, sempre solícito por orientação de Vossa Excelência. Sempre atento por orientação de Vossa Excelência, que a corregedoria trabalhasse em conjunto no sentido da melhor condição ao jurisdicionado. Então, eu agradeço Vossa Excelência. Quero agradecer a todos os conselheiros, porque eu recebi também todo esse apoio. Se não tivesse o apoio da presidência e dos conselheiros, nada teria sido feito. E quero também agradecer todo o apoio que recebi das entidades de classe, da MB, através da Renata Gil, mas do Jaime, até pouco tempo o Jaime, do Fernando e da Ana Matra. Todos, evidentemente, no interesse da sua categoria, mas também no interesse da magistratura. Mas, sobretudo, de mãos dadas com o Conselho Nacional. Então, eu agradeço às entidades de classe. E quero agradecer a todos os servidores e quero agradecer o extrajudicial, que também participou ativamente através dos presidentes. E desejar um Natal de paz, de luz e de amor. E deixar a palavra do grande Deus. Buscar-me-ei e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Que Deus abençoe a todos nós e os nossos familiares. Muitas luzes, paz e amor. Muito obrigado. Doutor Francisco Caputo. Exatamente pela ordem. Exatamente pela ordem. E é exatamente pela ordem, senhor presidente, que, em nome do presidente Felipe Santa Cruz, do doutor Ari Raguian, que é o representante oficial aqui junto ao Conselho Federal, ao Conselho Nacional de Justiça, também me aliar às manifestações do senhor. Eu estou agradecendo a ordem e ao MP. Pronto. Meu perdão. O senhor tem indulgência plenária sempre, mas aliar essas manifestações de Vossa Excelência, do Corregedor Nacional, e desejar a todos os conselheiros, aos assessores, ao doutor Alcides, e estendendo também a todos os membros do Ministério Público, às senhoras, os senhores, um Natal realmente muito abençoado. Parabenizar o Conselho por esses números expressivos que o senhor trouxe aqui. Realmente, a gente que tem a oportunidade de acompanhar de perto, vê a relevância da atuação do Conselho Nacional de Justiça dentro dos princípios constitucionais que foram criados, que justificaram a sua criação. De modo, senhor presidente, que é uma honra para nós, da advocacia, ter assento aqui e participar desse momento de engrandecimento do Poder Judiciário da República. Muito obrigado. Eu anuncio que, em seguida, nós, assim que declarar encerrada a sessão, eu convido, mas desde logo convido a presidente da MB, Renata Gil, o presidente Fernando Mendes e o doutor Colucci, vice-presidente da Ana Matra, para virem aqui sentar na bancada para a assinatura das resoluções dos precatórios e da saúde. E eu registro também que, logo em seguida, também o doutor Alcides Martins, que é diácono da Arquidiocese do Rio de Janeiro, fará uma bênção desse novo edifício para que nós possamos terminar esse ano abençoados e iniciar um ano abençoado. Então, Sua Excelência fará a manifestação depois, logo em seguida, da assinatura das resoluções. Também agradecendo a todos os servidores, juízes auxiliares, ao nosso secretário-geral, o Adamec, ao nosso querido Richard Kim, da Secretaria de Gestão Estratégica, e ao Johannes Eck, diretor-geral,
a parte administrativa, agradecendo na pessoa deles todos os servidores e juízes auxiliares que atuaram e fizeram possível as realizações desse ano. Declaro encerrada a presente sessão. Convido os presidentes das associações a virem se sentar aqui, à bancada. Peço que o doutor Alcides e o doutor Francisco Caputo também permaneçam aqui conosco.